Salve a todos na paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, mais um quadro Aprendendo com a Bíblia, louvado seja Deus. Hoje fica ligado aí, hoje a palavra vai ser maravilhosa. O tema hoje é as igrejas de verdade serão extintas e será difícil encontrar um pastor verdadeiro. E isso já está quase que começando aí, já é o começo, né? Então fica até o fim para você ouvir essa mensagem. Está comigo aqui minha mãe, seu Evandro, que sempre está participando comigo aqui. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Também saúdo todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Então, hoje aqui, né, as igrejas de verdade serão extintas e será difícil encontrar um pastor verdadeiro. Eu creio que vai ser uma palavra maravilhosa aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia, né? Essa mensagem maravilhosa que o pastor verdadeiro, né? O Senhor Jesus, o Espírito Santo colocou no nosso coração aqui, no quadro Aprendendo com a Bíblia. Encontrar o pastor verdadeiro está difícil hoje, né? Nós estamos vivendo, já começou, né? Como eu disse, vou trazer dentro da Bíblia aqui, tá? Para nós todos aqui aprendermos. E você deixa seu comentário aqui no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, curte a nossa página, acione o sininho para você estar recebendo nova mensagem, compartilhe o link para outros seus grupos aí, Facebook, nos ajude aí, tá bom? Então, como eu já disse, né? Nós estamos vivendo os dias que muitos já não suportam a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Você vai aprender já aqui também, né? O amor, como disse nosso Jesus, o amor de muitos já está se esfriando, é ou não é? E há uma, assim, crescente dentro das igrejas, uma crescente, e crescente mesmo, apostasia, né? Uma fuga da verdade. E também uma aceitação generalizada de heresias, como a gente está vendo, muitas heresias dentro da igreja, e também o modernismo, né? Dentro da igreja, o modismo, né? Dentro da igreja. As igrejas que realmente, escute isso, as igrejas que realmente pregam a santidade, a igreja, né? Que pregam um arrependimento, a cruz, né? Essas igrejas estão sendo deixadas de lado. Não é que o pastor ou a igreja está falando, não, é o povo mesmo que estão deixando as coisas verdadeiras de lado, né? Porque tem que se cumprir a Bíblia, estão se deixando de lado para seguir essas outras coisas aí, heresia, apostasia, né? Os falsos profetas, os falsos pastores. Muitas pessoas têm trocado o altar por palcos, né? Pessoas que, em vez de buscar uma igreja onde o altar é preservado para pregar a palavra, o evangelho, né, que Jesus nos ensinou a pregar o evangelho, estão procurando aí palcos, né? Palcos onde se exibe, onde se mostram, onde fazem peças, onde tem tudo isso aí, heresias, apostasias, e deixam o Espírito Santo, né, por estratégias humanas e por palavras também de discursos motivacionais e carnais também. Trocam a verdade pela uma mentira. E é o que está acontecendo e é o que está escrito na Bíblia para esses fins de vida, né? Vamos dizer, fins de tempos aqui nessa terra de Vivete. Para nós vermos aqui, numa recapitulação do tempo que nós vivemos, dentro da Bíblia, a Bíblia nos ensina aqui em 2 Timóteo, no Aprendendo com a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, está escrito assim. Olha para não ficar nas minhas palavras, olha o que está escrito aqui, 2 Timóteo 4, 3, 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Já está acontecendo, sim ou não? Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Conforme suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então, aqui já está, essa palavra de Timóteo aqui já está falando que nós estamos vendo esse tempo diante dos nossos olhos.
As igrejas que antes eram cheias da presença de Deus, igrejas que eram cheias da presença de Deus, você sentia mesmo a presença de Deus, né? Hoje estão lotadas, continuam lotadas, não esvaziou não, viu? Elas cresceram ainda mais, né? Estão lotadas. Lotadas de pessoas. Mas deixa eu falar sinceramente para você. Aquela presença que tinha antes não tem mais não. Estão lotadas de gente e vazias do temor de Deus, da presença de Deus, do respeito de Deus, vazias da palavra de Deus. Pregações vazias de unção do Espírito Santo. Cultos com muita música. Cultos com muita música, teatro, peça. É tanta coisa, meus irmãos, que tem, mas a palavra mesmo, o evangelho, a palavra de arrependimento que João Batista pregava, ou a palavra de arrependimento que João Batista, o Senhor Jesus pregava, essa não se encontra. Você pode procurar nas igrejas, estão lotadas, mas não tem esses tipos de pregações. E não quer o comichão nos ouvidos, né? Imagina uma cidade, meu irmão, minha irmã, com dezenas de templos, muitos templos, mas nenhum deles se prega contra o pecado. Imagina isso. Tem um monte de templos, mas nenhum deles se prega contra o pecado. Nenhum deles fala sobre o inferno. Nenhum deles falam sobre o arrependimento. Nenhum deles falam sobre a salvação ou sobre a cruz. Imagina isso. As pessoas entram e saem da mesma forma. E Deus está perguntando assim para nós: onde estão os pastores de verdade? É uma pergunta que Deus faz. Onde está a igreja fiel? Aquela igreja fiel do início. Onde está? A Bíblia vai dizer para nós aqui um versículo bem chave mesmo, essa é bem cravada, em Jeremias 23, 1 e 2. Olha o que está escrito aqui. Olha o que Deus escreveu nessa resposta. Onde estão os pastores? Onde está a igreja? Jeremias 23, 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as fugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é dura para nós, hein? Principalmente para você, meu querido pastor, que é da direção das igrejas. Para nós, né, que eu também sou um pastor, que sou dirigente da igreja. Isso também serve para mim. E eu não quero se enquadrar dentro desse ai. Porque esse ai, quando você toma um beliscão, você se machuca, a primeira coisa que você grita é ai. Ele representa dor. Dor, mas essa dor que ele está falando do ai aqui é uma dor eterna. Então o nosso Deus, o Senhor, ele está trazendo um juiz severo contra os líderes que deixaram de cuidar do povo. Pastores que se venderam por status, pastores que se venderam por aplausos, pastores que se venderam pelo próprio dinheiro. Então, meu irmão, esse é um ai muito doloroso. Vamos lembrar aqui da carta para a igreja de Laodiceia, que está aqui no livro de Apocalipse. Talvez tem pessoas que não vão gostar dessa mensagem, mas isso, como eu disse, sempre eu digo, é um remédio. Eu não sou santo, mas eu procuro ser santo, porque o Senhor diz, sede santo como eu sou santo. Eu tenho pecado, sou falho como todos. Mas a gente tem que vigiar, meu irmão, minha irmã. Pastor, pastora, missionário, obreiro, você que faz a obra, você que já se aceitou Jesus, não é diferente para você também, não. Você se enquadra nisso. Lembre-se da carta aqui da igreja de Laodiceia. Vamos lembrar aqui, Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 17 de Apocalipse. A carta para a igreja de Laodiceia. Eles diziam assim, somos ricos. Olha o que eles falavam.
Nós somos ricos, mas Deus os via como miseráveis, pobres, cegos e nus. Olha o que está escrito lá, você vai ver. E muitas igrejas de hoje se identificam com Laodiceia. Cresceram no número, estão lotadas, esbarrando gente pelas portas. Mas minguaram no espírito, porque Deus não está lá dentro. Tudo que se tem da carne. Em Apocalipse 3:20, a Bíblia fala para nós assim: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Quem é que bate nessa porta? Quem é que está falando? É Jesus, o nosso Salvador. E o Senhor Jesus está do lado de fora de muitas igrejas, como ele está dizendo aqui. Estou à porta e bato. É porque ele está para fora. Se estivesse dentro, ele não estava batendo na porta. Ele está para o lado de fora, ele está batendo na porta. É assim que se encontra hoje muitas igrejas. Jesus está do lado de fora. E isso não é uma metáfora não, viu? Ele foi excluído da própria igreja, o Senhor Jesus. Da própria igreja ele foi excluído. A igreja que é dele. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nos dias de hoje, como é o tema da mensagem, vai chegar um tempo que vai ser difícil você encontrar uma igreja verdadeira. Se você encontrar alguma igreja com a porta aberta, com 3 pessoas dentro, mas ali você entra e você vê a palavra de Deus de arrependimento, a palavra de Deus de salvação, a palavra de Deus confrontando contra o pecado, a palavra de Deus anunciando a vida do Senhor Jesus, entra dentro, meu irmão. Cai dentro. Porque se for para você entrar numa igreja para continuar a sua vida da mesma forma em que você está, bebendo, andando de forma errada, fumando, usando coisas erradas, falando da vida dos outros, irmão, sem nenhuma correção, sem nenhuma chamativa de arrependimento, para você continuar na mesma, você entrou dentro de um circo, dentro de um teatro. E a casa de Deus não é circo e não é teatro. É poucas igrejas que você vai encontrar dessa forma que eu estou falando para você. Se você quer uma igreja, agora você quer um espetáculo, você pode entrar em qualquer uma dessas que estão abarrotadas. Estão lotadas. Uma história aqui comparativa. Havia um pequeno vilarejo. Esses dias falando em vilarejo, eu estive num vilarejo por aqui, pequeno, de 825 anos. Mais velho que o Brasil. Um vilarejo muito legal. Uma história comparativa aqui. Havia um vilarejo onde só existia uma igreja. Só tinha uma igreja nesse vilarejo. O pastor dessa igreja, desse vilarejo, ele era um pastor velho. Um pastor simples. Ninguém dava nada para ele. Mas esse pastor velho e simples, esse pastor, ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. É uma diferença do Espírito Santo. Não é falar em línguas. Cheio do Espírito Santo é mansidão, é temperança, é caridade, é mansidão, é amor, é domínio próprio, é exemplo de vida, é caráter, é temor. Isso é cheio do Espírito Santo. E quando esse pastor ele morreu, no vilarejo, a nova liderança, elas quiseram ali, a nova liderança, atrair mais jovens, mais movimento, mais mídia. Então eles mudaram a doutrina que aquele pastor cheio do Espírito Santo tinha deixado. Eles mudaram a doutrina. Os cultos ficaram cultos modernos. E aos poucos, a presença de Deus foi sumindo daquela igrejinha que tinha nesse vilarejo. E o templo, meu irmão, ficou cheio. Mas lotou de gente o templo. Lotou. Mas o céu estava fechado. Para o céu mesmo não tinha ninguém. Porque modernizaram tudo, coisa nova. A sã doutrina saiu daquela igreja. A presença de Deus saiu daquela igreja. É como eu sempre disse para os obreiros da igreja, quando nós estávamos em crescimento. Se eu quisesse que a igreja crescesse mais, eu faria um churrasco, colocaria chopes, colocaria música de palco, fazia um espetáculo dentro da igreja, lotaria.
Mas que me serviria? Um monte de gente toda vazia, sem a presença do Espírito Santo. Não me adiantaria nada. Mais vale uma alma para Cristo sendo salva do que uma multidão indo pela porta larga. É verdade. Então, um alerta também aqui, meu irmão, minha irmã que está ouvindo a mensagem, um alerta contra o inimigo, né? O diabo, ele não precisa fechar as igrejas, sabe disso? O diabo, ele não precisa ir lá e fechar as igrejas, ele não precisa disso. Para ele seria até prejuízo, vou dizer bem assim. Para o diabo seria um prejuízo danado ele fechar a igreja, né? O diabo não precisa fechar igrejas para destruir ela. Você sabe o que precisa? Basta somente que os líderes deixem a verdade, os líderes de linha de frente deixem a verdade e preguem o que o povo quer ouvir. Prega o que eles querem ouvir. É isso que o inimigo quer. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que uma igreja sem cruz é uma igreja derrotada. Então, uma igreja que tem multidões, milhares de pessoas dentro, mas não tem, né, não tem a verdade, não tem a pregação da verdade, é uma igreja derrotada. É uma igreja derrotada, sem conhecimento, sem sabedoria, sem a presença de Deus, sem correção, sem doutrina do Espírito Santo. Você, meu irmão, minha irmã, ainda busca uma igreja verdadeira? Você está buscando uma igreja, ou você continua nessas igrejas? Cuidado. Você ainda honra os servos que pregam contra o pecado? Porque tem gente que não gosta que pregue contra o pecado, não. Chegou na igreja, se o pastor estiver pregando sobre pecado nos dias de hoje, ele já sai. Sabe o que eles falam? O pastor está julgando. E a Bíblia diz que não deve ser julgado. É assim. O pastor não pode pregar sobre pecado, sobre arrependimento, né? Não pode, porque se pregar, está julgando. Acham que está julgando, e não é verdade. A Bíblia diz que o pastor, o pregador, ele tem que confrontar contra o pecado, ele tem que confrontar contra a tristeza, contra a angústia, contra o falso, contra a pessoa negar, né, a Cristo. Isso não é julgar, isso é pregar a palavra de Deus. E tem gente que não está honrando mais o pregador que pregam, os pregadores da palavra de Deus que pregam esses tipos de mensagem do pecado, do arrependimento. Meu irmão, minha irmã, você prefere ouvir apenas mensagem que massageia o teu ego? É isso que você gosta? Pergunta para você mesmo. Minha igreja está na direção de Deus? Pergunta para você mesmo que vai para a igreja A, ou B, ou C. Pergunta para você mesmo, diante dessa palavra que o pastor Tarcísio está ministrando, a minha igreja, que eu vou, né, que a pessoa hoje já fala minha igreja, né? Que eu congrego, está na direção de Deus? Ou se afastou da palavra? É você que tem que avaliar, meu irmão, minha irmã. Você que tem que ver quem está te liderando você. O ministério, a igreja, como que está a palavra? O que está acontecendo lá dentro? Porque o pastor vai pagar pelo ai. E você vai junto com ele. Ah, pastor, mas não, o pastor que me levou para o caminho errado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu povo sofre por falta de conhecimento. A Bíblia vai dizer para nós em Ezequiel, capítulo 34, versículo 10, que assim diz o nosso Senhor, o nosso Deus. Capítulo 34, 10 de Ezequiel. Assim diz o nosso Senhor, o nosso Deus. Está na Bíblia. Eis que eu estou contra os pastores. Está escrito lá bem claro, o nosso Deus falando. Deus está levantando juízo sobre muitos pastores falsos. Mas também Deus está levantando pastores segundo o seu coração. Deus está levantando novos pastores segundo o coração dele. Então esteja vigilante, meu irmão, minha irmã. Busca um lugar, eu sempre dizia isso lá no tempo onde eu estava. Sabe que numa igreja que não está falando a verdade ainda, que eu prego arrependimento, eu prego contra o pecado, eu prego salvação, né? Eu sempre falava para os irmãos da igreja, falava, irmãos, se, né, você está ouvindo a mensagem, ou você acha que tem uma igreja onde prega isso, vá para lá.
Vai onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Ore pelos pastores verdadeiros. Mas não se cale diante da mentira. Quando você vê uma mentira, abra a tua boca, meu irmão, minha irmã. Confronte o teu pastor. Confronte, talvez você vai salvar até mesmo o teu pastor que faz coisa errada. Talvez Deus te use para você abrir os olhos dele. Talvez ele está sendo direcionado porque ele ainda não teve um confronto, né, com o menor. Talvez ele esteja ainda dentro dos padrões de Jesus, que o maior, né, faz o trabalho do menor. O que Jesus fez? Lá, Jesus, ele era para servir, para ser servido, e ele servia. Era para lavar os pés dele, e ele lavou os pés dos discípulos. Talvez Deus está querendo te usar, meu irmão, minha irmã. Ore pelos pastores verdadeiros, mas não se cale diante da mentira deles. Se você lidera um grupo, minha irmã, de uma igreja ou de uma célula, volte ao altar, volte à Bíblia, não negocie a verdade. Prega a verdade. Vou trazer só, para nós terminarmos aqui, uma exortação. Já deu um monte de exortação, ninguém vai trazer mais uma. Louvado seja o nosso Deus, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo para mim aqui, para você que está ouvindo a mensagem. Escute. Ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de você buscar o verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Porque ainda há remanescentes fiéis. Nosso Deus está dentro dessa palavra. O nosso Senhor, ele fala: eu sacudirei a terra. Nosso Deus, ele fala: eu sacudirei a terra e tudo que não for firmado em mim cairá. Olha que palavra. As igrejas cairão, pastores serão envergonhados. Mas os que forem fiéis, o nosso Deus está dizendo: eu honrarei. Eu honrarei os que forem fiéis. E lhes darei coroa. Não a coroa que se acaba, mas coroa incorruptível, aquela que não se acaba por eternidade. Deus está dizendo: eu levantarei vozes no deserto, e eles não serão muitos, mas serão verdadeiros. É os que vão restar, viu, meu irmão? Nos finais de tempo. É os que Deus vai levantar, os poucos que Deus vai levantar, mas serão verdadeiros. Não serão muitos, não, é poucos, mas serão verdadeiros. Os que ouvirem a voz do Espírito Santo serão guardados. Eu quero ser um desses. Que essa mensagem, louvado seja Deus, venha abençoar a tua vida. Nós vamos terminar por aqui, que vai ficando longo. Mas é assim que está acontecendo nos dias de hoje. As igrejas estão, as que pregam mesmo arrependimento, as que não cobram, as que estão dentro do padrão, estão vazias. Não tem teatro, não tem show, não tem espetáculo, tem palavra de Deus. Está vazia. Por quê? Porque vocês, ovelhas, estão procurando aventura. Estão procurando alegria momentânea. Vai procurar alegria verdadeira. Vai procurar onde confronta com o teu pecado. Não aceite pessoas ficar chamando você de tadinho, passando a mão na tua cabeça. Vá no lugar onde te machuca, mas depois tem a cura. Né? O remédio, como eu já disse uma vez aqui, né? O metiolate que você passa na ferida naqueles tempos, o metiolate doía, né? Muito. O metiolate. Quem é do tempo meu vai saber o que é o metiolate. Hoje a juventude não sabe. Né? Pô, já tá que nem a pregação de hoje, né? As pregações de hoje não usam metiolate. Né? Usa os remédios que não dá dor. Antigamente era metiolate. Passava o metiolate na ferida, doía muito. Mas sarava rápido, sarava bem rápido. Esse é o remédio. A palavra de Deus. O cajado verdadeiro. Amém? Vamos orar em nome de Jesus para que Deus venha abençoar esse povo. E a minha vida também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de ti com reverência, temor e gratidão, Pai. Te adoramos, Senhor, pela tua santidade, pela tua fidelidade, pela tua palavra que é viva, poderosa e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ó Pai.
Pai, neste momento nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de ouvir a tua voz, de aprender, meu Deus, com a tua palavra e sentir, meu Deus, o toque do teu Espírito Santo. Meu Deus, estamos aqui reunidos, meu Pai, em unidade, minha mãe, Senhor Wanda, e os ouvintes, meu Pai, que estão pelo YouTube, pelo WhatsApp, meu Deus, para buscar a tua direção, para clamar, meu Deus, por tua presença, meu Deus, e para nos humilharmos, meu Pai, diante da tua soberania e soberana vontade, Pai. Senhor, nós reconhecemos, meu Deus, que estamos, meu Pai, vivendo em tempos difíceis. Tempos, meu Pai, onde o amor se esfria. Tempos, meu Deus, onde muitos, meu Pai, se desviam da verdade. Onde a apostasia cresce, onde, meu Deus, a igreja verdadeira tem sido perseguida e silenciada, meu Deus. Mas nós clamamos, Pai, nós clamamos a Ti. Pai, levanta os Teus remanescentes, levanta homens e mulheres, meu Deus, que não negociam a verdade, homens e mulheres, meu Deus, que não se dobram, meu Pai, ao sistema deste mundo, que, meu Pai, ainda tem prazer, meu Pai, na santidade, meu Pai, que amam a Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, visita as igrejas neste momento. Vai até aquele altar, meu Deus, que está seco, aquele altar, meu Deus, que está sem vida, e sopra o teu fôlego, meu Pai, de avivamento. Levanta, meu Deus, pastores segundo o teu coração. Homens que cuidam, meu Pai, das ovelhas e que pregam, meu Pai, o arrependimento, a cruz, a salvação, sem medo da rejeição. Senhor, onde houver uma igreja que ainda, meu Pai, se mantém fiel ao Senhor, fortalece esta igreja. Onde houver um servo aflito, cansado, perseguido por pregar a verdade do Senhor, meu Pai, renova, meu Pai, este homem, esse pastor. Onde houver um pequeno grupo reunido em teu nome, mas que te busca com sinceridade, Senhor. Derrama o teu poder, ó Espírito Santo. Livra-nos, ó Deus, do engano, meu Pai. Livra, meu Deus, nós dos falsos profetas, dos que se disfarçam, meu Pai, de anjos de luz, mas desviam, meu Pai, o teu povo para o abismo, meu Pai, o abismo profundo. Meu Deus, abra os olhos do teu povo, Senhor. Dá discernimento, dá sabedoria, dá entendimento da tua palavra, meu Deus. Meu Pai, que ninguém seja levado pelo vento das doutrinas falsas, mas que todos estejam firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, te pedimos, ó Senhor, guarda nossa casa, guarda nossa fé, guarda o nosso ministério. Santifica-nos, ó Deus, dia após dia. Que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes, ó Pai. Que cada mensagem, meu Pai, que ouvimos, meu Pai, nos transforme, meu Deus. Que cada oração que fizermos nos aproxime mais de ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, sonda os nossos corações. Se houver em nós, meu Deus, algum caminho mau, Senhor, purifica-nos. Se estiver, meu Pai, em erro, nos corrija, ó Espírito Santo. Se estivermos fracos, meu Pai, fortaleça-nos. Se nós estivermos frios, meu Pai, nos aqueça com teu fogo celestial. Se estivermos distante, nos traga de volta ao centro da tua vontade, meu Deus. Meu Pai, nós clamamos por um despertar, nós clamamos por um avivamento, nós clamamos por uma restauração da verdadeira igreja. Que a tua noiva, meu Pai, se prepare, Senhor. Que os teus escolhidos se posicionem, ó meu Pai. Que os teus profetas, meu Pai, se levantem com ousadia. E que os teus pastores voltem à cruz, Pai, às pregações da cruz. E que o teu nome seja glorificado, ó Deus, em tudo, meu Pai. Meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo, por cada palavra ministrada, por cada ensinamento revelado e cada livramento, meu Deus, que muitas das vezes nem nós nem vimos. Nesse exato momento estamos recebendo o livramento do Senhor. Meu Deus, recebe, Pai, a nossa adoração, recebe a nossa entrega, recebe a nossa consagração a Ti. Toda a honra, meu Pai, toda a glória, todo o louvor seja dada a Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.